1950 a 1988. Grandes aumentos. Pregação e ensino em birmanês. Até meados da década de 50, os irmãos na Birmânia pregavam praticamente só em inglês, idioma falado por pessoas instruídas nas cidades grandes. Mas milhões de pessoas falavam apenas birmanês, kain, kachin, chin e outros idiomas locais. Como alcançar essas pessoas com as boas novas? Em 1934, Sidney Coote providenciou que um professor kain traduzisse vários folhetos para o birmanês e o kain. Mais tarde, outros publicadores traduziram o livro Seja Deus Verdadeiro e diversos folhetos para o birmanês. Então, em 1950, Robert Kirk convidou Baú para traduzir artigos de estudo de A Sentinela para o birmanês. As traduções manuscritas eram compostas e impressas por gráficas comerciais em Yangon e depois distribuídas aos que assistiam às reuniões congregacionais. Com o tempo, a filial comprou uma máquina de escrever birmanesa para acelerar o processo de tradução. Esses primeiros tradutores enfrentaram diversos desafios. Negar Pohan, que assumiu a tradução quando Baú já não conseguia mais fazer esse serviço, lembra-se: de dia, eu trabalhava para sustentar a família. De noite, traduzia artigos até bem tarde sob a iluminação de uma lâmpada fraca. Devia haver muitos erros na tradução, pois meu conhecimento de inglês era bem limitado. Mas queríamos a todo custo que nossas revistas alcançassem o maior número possível de pessoas. Quando Robert Kirk pediu que Doris Hodge traduzisse A Sentinela para o birmanês, ela ficou tão preocupada que começou a chorar. Minha escolaridade era básica e não tinha nenhuma experiência em tradução, explica Doris. Mas o irmão Kirk me incentivou a tentar. Então, orei a Jeová e comecei a traduzir. Hoje, quase 50 anos depois, Doris ainda serve como tradutora no Betel de Yangon. Negar Pohan, agora com 93 anos, também está em Betel e continua promovendo os interesses do reino com o mesmo entusiasmo de sempre. Em 1956, Nathan Knorr, da Sede Mundial, visitou a Birmânia e anunciou o lançamento de A Sentinela em birmanês. Ele também incentivou os missionários a aprender o idioma para serem mais eficientes na pregação. Com isso, eles redobraram seus esforços em aprender o birmanês. No ano seguinte, Frederick Franz, outro irmão da Sede Mundial, visitou o país e proferiu discurso temático numa assembleia de 5 dias. Além disso, ele incentivou os irmãos da dianteira a enviar pioneiros a outras cidades grandes. A primeira cidade a se beneficiar com os novos pioneiros foi Mandalay, antiga capital da Birmânia e a segunda maior cidade do país. Frutos da pregação em Mandalay. No início de 1957, 6 novos pioneiros especiais chegaram a Mandalay. O missionário Robert Richards, recém-casado com Baby, uma kain, já estava lá. Os pioneiros encontraram um território desafiador. Mandalay é um grande centro do budismo e abriga cerca da metade dos monges budistas do país. No entanto, os pioneiros perceberam que, assim como na antiga Corinto, Jeová tinha muito povo nesta cidade. Atos 18:10. Um deles era Robin Zeldia, um estudante Kachin de 21 anos. Ele se lembra: certo dia de manhã cedo, Robert e Baby Richards foram à minha casa e se apresentaram como testemunhas de Jeová. Disseram que estavam pregando as boas novas de casa em casa, obedecendo à ordem de Jesus. Eles apresentaram a mensagem e me deram seu endereço, além de várias revistas e livros. Peguei um dos livros para ler naquela noite e só parei quando terminei, ao amanhecer do dia seguinte. Naquele mesmo dia, fui à casa de Robert e o enchi de perguntas por várias horas. Ele respondeu a todas elas com a Bíblia. Robin Zeldia foi o primeiro Kachin a aceitar a verdade. Mais tarde, ele serviu por anos como pioneiro especial no norte da Birmânia, ajudando quase 100 pessoas a aprender a verdade. 2 filhos dele hoje servem no Betel de Yangon. Pramila Geliara, uma jovem de 17 anos que tinha acabado de aprender a verdade em Yangon, também era muito zelosa. Meu pai, adepto do jainismo, se opôs à minha nova religião, diz Pramila.
Ele queimou 2 vezes minha Bíblia e publicações bíblicas e me espancou várias vezes em público. Ele também me trancou em casa para que eu não fosse às reuniões e até ameaçou incendiar a casa do irmão Robert. Mas, quando viu que não podia destruir minha fé, ele aos poucos parou de se opor. Pramila largou a universidade, se tornou uma zelosa pioneira e mais tarde se casou com Dunstan O'Neill, um superintendente de circuito. Desde então, ela ajudou 45 pessoas a aprender a verdade. Ao passo que a obra progredia em Mandalay, a filial também enviava missionários e pioneiros para outros centros regionais, incluindo Pathé, Bassin, Kalemio, Bamó, Medina, Molamiaim e Mie, Margui. Jeová, sem dúvida, abençoou a obra, pois foram formadas fortes congregações em cada uma dessas cidades. Missionários expulsos. Ao passo que a obra de pregação expandia, aumentava também as tensões políticas e étnicas. Por fim, em março de 1962, o exército assumiu o controle do país. Centenas de milhares de indianos e de anglo-indianos foram deportados para a Índia e Bangladesh, então Paquistão Oriental. E estrangeiros em visita só conseguiam vistos de 24 horas. A Birmânia estava fechando as portas para o mundo. Os irmãos estavam preocupados. O governo militar garantia liberdade religiosa, desde que as religiões não se envolvessem na política. Mas, como era de esperar, os missionários da cristandade continuaram a se intrometer na política. Por fim, em maio de 1966, o governo deu um basta, ordenando que todos os missionários estrangeiros saíssem do país. Embora os missionários testemunhas de Jeová fossem totalmente neutros, eles também foram deportados. Os irmãos locais ficaram abalados, mas não desanimados. Eles sabiam que Jeová Deus estava com eles. Ainda assim, alguns se perguntavam como a obra do reino prosseguiria. Não demorou para a orientação de Jeová ficar evidente. Morris Hodge, ex-superintendente de circuito que havia recebido treinamento na sede, foi designado para cuidar da filial. Embora fosse indiano, ele não foi deportado como os outros indianos. Ele explica: vários anos antes, eu havia feito o pedido para obter cidadania birmanesa, mas não tinha os 450 quiates necessários para pagar pelos documentos. A nota diz: equivalente na época a cerca de $95, uma quantia considerável. Fim da nota. Então decidi esperar. Daí, certo dia, passando em frente ao escritório da empresa em que eu havia trabalhado anos antes, meu ex-patrão me viu e gritou: Ei, Hadj, vem aqui pegar seu dinheiro. Você esqueceu de receber seu fundo de aposentadoria quando deixou o emprego. A quantia era de 450 quiates. Ao sair do escritório, fiquei pensando em tudo o que poderia fazer com 450 quiates. Mas, visto que era a quantia exata para minha cidadania, percebi que era da vontade de Jeová que eu usasse o dinheiro para isso. E essa escolha foi muito útil. Enquanto outros indianos estavam sendo expulsos da Birmânia, eu podia permanecer no país, viajar livremente, importar publicações e cuidar de outras responsabilidades vitais para nossa obra de pregação, tudo por ser cidadão birmanês. Morris e Dunstan O'Neill iniciaram uma viagem pelo país inteiro para encorajar todas as congregações e grupos isolados. Morris conta: dizíamos aos irmãos: não se preocupem, Jeová está conosco. Se formos leais a Ele, Ele nos ajudará. E Jeová nos ajudou mesmo. Em pouco tempo, muitos pioneiros especiais foram designados, e a obra de pregação se expandiu ainda mais rapidamente. Hoje, 46 anos depois, Morris, membro da comissão de filial, ainda viaja por todo o país para fortalecer as congregações. Como o idoso Caleb do Israel antigo, seu zelo pela obra de Deus não diminuiu.